Olá pessoal, bem-vindos a mais uma review do nosso canal. Eu sou a Bruna. A review da vez vai ser sobre o filme A Guerra dos Sexos, que foi lançado no fim do ano passado, em outubro de 2017, e que trata então da disputa de dois tenistas norte-americanos, que foi a Billie Jean, representada pela Emma Stone, e o Bobby Riggs, representado pelo Steve Carell. Bom, o ápice então do filme é esse jogo entre os dois, e aí a gente destaca o fato de que é a realidade da década de 70, esse jogo aconteceu em 1973. Nessa época então, a Billie Jean, a tenista Billie Jean, ela tinha 29 anos, estava no auge da sua carreira, né? E o Bobby Riggs, ele já estava aposentado há mais ou menos uns 20 anos, então ele já estava com 55 anos de idade, sendo que o auge da carreira dele foi lá no fim da década de 30, início da década de 40, e é ao longo dessa trama toda que vai a discussão de hoje. Então, o filme teve a direção de Jonathan Dale e Valerie Faris, com a produção de Christian Coulson e Danny Boyle, e foi reproduzido pela Fox Pictures e no Brasil pela Fox Films. E para complementar um pouco mais a nossa discussão de hoje, a nossa convidada é a Maria Tereza. Tudo bem, Maria? Tudo bom, Bruna? Então a gente vai estar aqui falando sobre o filme Batalha dos Sexos, né? Sobre o filme Batalha dos Sexos. Falando sobre o filme Guerra dos Sexos. Que ele mesclou aspectos de ficção com aspectos mais documentais, realmente, dessa forma de retratar a história de dois personagens que realmente existiram na história do tênis profissional. Então, a Billie Jean King, ela foi uma atleta de muito sucesso entre as décadas de 60 e 70. Ela ganhou 12 Grand Slam, né, que são o quarteto aí de principais títulos que existem no tênis profissional. E ela estava no auge, como a Bruna falou, da sua carreira, quando o Bobby Riggs desafiou ela para um jogo homem contra mulher, né? Ele havia ganhado 3 Grand Slam entre os anos de 1939 e 1941, mas aí veio a Segunda Guerra Mundial, então a carreira dele foi esquecida, digamos assim. Ele passou a ser viciado em apostas, né? Então ele era um apostador viciado, né? E então ele era sustentado pela esposa dele, que era uma mulher muito rica nos Estados Unidos, e ele sentiu que precisava voltar à televisão, voltar à fama, e por isso ele começou a desafiar mulheres para provar de que os homens ganhariam das mulheres em quaisquer condições na época. Pois é, e essa discussão ela começa lá no início do filme já, quando a própria Billie Jean vai fazer um questionamento sobre essa diferença de salário do vencedor masculino e da vencedora, né? Então ela joga a questão de que os homens ganhavam 8 mil dólares a mais do que as mulheres. E daí, em contraponto, relatam para ela de que a diferença do interesse em assistir um jogo masculino e feminino era notória. E ela justifica que não, dizendo que no último jogo dela, a quantidade de ingressos vendidos foi a mesma quantidade dos jogos dos homens e das mulheres. E então vem uma outra justificativa desse porquê dos homens ganharem mais, que é porque se torna muito mais interessante assistir esse jogo masculino justamente pela característica dos homens de serem mais competitivos, mais fortes, mais rápidos, e ele explica que é simplesmente uma questão biológica. E acaba então não havendo acordo nessa discussão. Então a Billie Jean, ela resolve, com a legitimidade que ela já tinha adquirido, porque ela já era uma grande atleta a nível mundial, né? Então ela resolve se desvincular da Associação Profissional de Tênis dos Estados Unidos e criar sua própria associação, como a Bruna falou. Os organizadores, achando que ela cairia na real e voltaria com o rabinho entre as pernas aceitando que ela não tinha condições de fazer um campeonato por conta própria, falam que ela seria excluída de todas as outras competições se ela continuasse com aquele plano. Mesmo assim, mostrando coragem e determinação, ela reúne
uma quantidade grande de atletas profissionais, né, atletas de ponta da época. Ela consegue, por meio do seu discurso, conseguir o agrupamento dessas mulheres, e elas fundam a sua própria competição. E elas tiveram a ajuda da fundadora da revista World Tennis, certo? Que foi a organizadora que conseguiu patrocínios para esse campeonato, enfim, e conseguiu fazer que esse campeonato atingisse grande número de público. Elas mesmas vendiam os ingressos, enfim. E a legitimidade que elas foram alcançando quebrou barreiras e incomodou muitas pessoas, em grande parte aqueles tenistas profissionais, homens, né, e os organizadores do evento que tinham excluído elas da sua organização. Essa questão da coragem dela e fazer tudo isso chama muita atenção, né? Porque quando ela diz que vai criar a associação, na verdade, ela, pelo que parece, ela fala por impulso. Ela sai da sala e fala, eu nem sei como que eu vou fazer isso, mas a gente vai seguir, a gente vai fazer, a gente vai conseguir o nosso espaço, e assim ela vai atrás. E outro ponto, assim, de muita coragem, tentando pensar com a cabeça de um atleta, poxa, ela abriu mão de todos os principais campeonatos. Então, no caso do tênis, o Wimbledon, né, com a decisão que ela tomou, ela teria a chance de não participar mais de um campeonato desse, que para o mundo do tênis é o mais importante que tem. E cabe ressaltar o contexto em que ela se encontrava, né? Porque na década de 70 aí vivia-se no auge da segunda onda feminista, certo? Que além dos objetivos políticos que a primeira onda, décadas atrás, já tinha alcançado, né? De direito ao voto, enfim, essa segunda onda feminista, ela buscava a igualdade em todas as esferas sociais. Certo? Então, e principalmente a oportunização de cargos iguais e de condições iguais de trabalho no mercado profissional. Então, ela é uma das representantes no esporte de maior repercussão, de ter conseguido um maior sucesso nessa questão de igualdade entre os sexos. E uma questão que chama atenção é justamente essa palavra, né? Igualdade. Esqueci. Bom, então, essa palavra igualdade, a gente vê que ela aparece bastante, quando o que a própria Billie Jean mais queria mesmo, que ela tentava esclarecer, era simplesmente uma questão de respeito dentro daquele contexto que elas estavam. Foi nesse sentido que ela aceitou fazer esse desafio contra o Bobby Riggs, porque o Bob já tinha desafiado ela antes e ela tinha recusado, porque ela sabia que ele estava querendo só fama e usar a imagem dela para se autopromover. Só que a Margaret Court, que era uma tenista australiana, que era a principal rival dela na época, que já era mais velha, então já tinha ganhado títulos há mais tempo, ela tinha aceitado fazer esse jogo contra o Bob mesmo quando a Billie recusou. Só que a Margaret perdeu, e perdeu de forma drástica. Então foi algo assim, era como se fosse uma vitória do Bob contra o feminismo, como se... no filme foi inclusive utilizado como se fosse uma derrota do Dia das Mães. E aí a Billie, vendo isso, então, e baseada na sua luta feminista e na sua luta por direitos iguais, ela não aguentou ver essa situação e resolveu aceitar o desafio. O Bob, ele aparece no filme inteiro com algumas crises pela característica de ser um apostador, né, que até gera crise pessoal com a esposa dele e tudo mais. E, querendo ou não, ele continua com essa questão de aposta, porque depois que ele vence a Margaret, ele se sente mais confiante ainda, e digamos que dobra a aposta e pede para que, se existe alguma mulher que seja capaz de vencer ele, que apareça para tentar jogar e ganhar o jogo, e ele oferece então $100 mil para aquela que vencer. E aí a gente nota algumas questões. Quando a Billie Jean aceita esse convite, aparece ela treinando, se esforçando para conseguir a melhor performance, realmente assim determinada em vencer. Lembrando que a gente já falou que ela estava no auge da carreira dela, e que o Bob já estava aposentado, e mesmo assim ele aparece assim tranquilo, sem treinar, fazendo festa, apenas tomando alguns suplementos, meio que deixando claro que apenas ser homem bastaria para vencer, né? E não foi o que aconteceu. E nesse sentido, percebemos também na caracterização do filme e na história propriamente dita,
que o Bob, ele procurava ser um personagem. Então, muitas vezes, ele forçava algumas situações. Talvez ele não fosse esse machista exacerbado que ele tentava aparentar, mas aquilo serviu para promover tanto a imagem dele e promover o duelo que ele faria com a Billie Jean, que ele continuou usando. Ele era inclusive chamado de porco chauvinista e ele continuava divulgando essa imagem, que fez com que o evento fosse muito assistido. Então essa guerra entre os sexos, como foi chamada, ela foi assistida por 90 milhões de pessoas ao redor do mundo e 30 mil pessoas só na quadra. Então, assim, bateu recordes de audiência e mesmo de público naquela época. Foi mais assistida que as finais de Grand Slam masculina. Chama questões para 2 pontos. Primeiro, pelo desespero de um atleta aposentado já, né? E porque, como eu falei, ele já estava com 55 anos, mas como a Maria falou também, ele ainda era sustentado pela mulher, então esse desespero de achar alguma coisa para continuar se sobressaindo na mídia. Então, como a gente relatou lá no início, o auge dele foi lá no fim da década de 30, início da década de 40, e após isso teve um grande acontecimento mundial, que foi a Segunda Guerra, que fez também com que as vitórias que ele acontecessem acabassem sendo, de certa forma, camufladas. E aspecto muito interessante da história e da obra em si, né, retratada no filme, a gente pode vincular com a obra do Gambrit, né, que é a Elogio da Beleza Atlética, no qual ele faz uma distinção entre os conceitos de agon e arete, no qual agon seria a competitividade absoluta. Existe também arete, que é o sentimento que temos ao presenciar qualquer disputa esportiva, certo? Então, se fôssemos apenas vinculados ao agon, não teria por que assistirmos a uma luta de boxe entre pesos pena, por exemplo, porque pensaríamos que qualquer peso pesado venceria ele, certo? Então, a mesma coisa, há essa vinculação com o esporte feminino. Então, não é porque, biologicamente falando, logicamente, qualquer atleta no auge masculino venceria uma atleta feminina, certo? Só que esse não é o ponto. O esporte vai muito além desse agon, dessa competição absoluta. Ele envolve muito mais elementos que vão além disso. Então, o arete representa realmente essa competitividade em níveis iguais, certo? E o objetivo dessas lutas femininas dentro do esporte, feministas, né, seria o respeito pela prática de alto rendimento que elas possuem, certo? Então foi isso que a Billie Jean conseguiu provar, de que apesar de reconhecer todas as diferenças biológicas existentes, o esporte feminino merece ser respeitado e merece ser visto e aplaudido da mesma forma que o masculino, certo? Principalmente em relação a pagamentos igualitários entre as duas modalidades. E aí devemos falar das implicações que esse jogo teve, né? Então a Billie, ela vence o jogo contra o Bob por 3-0. Fisicamente ela era muito superior na época, porque ela treinava, né? Estava ativamente, era uma atleta de alto rendimento, era a melhor atleta do mundo. E ele não treinou, então não se preparou adequadamente para aquela situação. Ela vence ele por 3-0. A vitória dela é tida como a vitória do feminismo, né, no ano de 1973. E ao sair da quadra, né, ao pular a rede para cumprimentá-la, o Bob confessa que deveria ter se preparado melhor para o jogo, né? Então ele confessa, ele mais ou menos entende de que não é em todas as condições que um homem venceria uma mulher, né? E esse movimento que ela produziu, essa fama que ela ganhou, a notoriedade, fez com que efeitos práticos ocorressem no tênis, né? Então, atualmente, as mulheres no tênis são a única modalidade esportiva na qual as mulheres ganham exatamente a mesma coisa que os homens, certo? Então, nas premiações dos 4 Grand Slam, que são os principais do circuito profissional de tênis, as mulheres ganham exatamente a mesma quantia do que os homens. Então, essa luta dela teve efeitos, mas a luta não se findou naquele momento, certo? Então, em 2016, o Novak Djokovic, que era o atual número 1 do mundo, reclamou desse pagamento igualitário para as mulheres. Na opinião dele, por eles levarem mais público e mais patrocinadores aos eventos, eles deveriam receber mais,
certo? Ele recebeu uma chuva de críticas de feministas e de atletas mulheres, mas é para perceber como essas questões elas não se acabam, né? Como elas continuam na atualidade mesmo com a crescente discussão em relação aos direitos feministas, enfim. E esse entendimento do Bobby Riggs você nota que vai mudando ao longo da própria partida. Porque ele aparece várias vezes assim, meio que debochando de tudo isso, né? Então ele joga lá com sombrinha, com panela, e mesmo no dia do jogo com a Billie Jean, ele aparece então com um casaco que era de uma empresa de doces, era de doces, né? Todo espalhafatoso lá, amarelo com laranja. Só que pense, né, você jogar com um casaco não é a melhor situação. E ao longo da partida, ele já tá cansado, porque era uma das estratégias da Billie também cansar ele, porque ele não tinha tanto preparo. E ele tá suando e falam pra ele, por que você não tira o casaco, você já tá aí? Aí ele fala, mas me pagaram $20 mil pra usar esse casaco. Então assim, os interesses dele muito mais em realmente aparecer, porque praticamente o vencer já era uma certeza, né? Porém, ele vê que realmente isso não estava acontecendo, que ele tá perdendo e perdendo feio. Ele decide então tirar o casaco e entende, ele mesmo fala que se tornou uma partida séria, né? Em 1987, então, a Billie Jean, ela entrou para o Hall da Fama do tênis internacional, né? Reconhecida pela comunidade internacional como um dos grandes ícones, né? Da história do esporte. Então, durante essa história, eles contam também como ela se descobriu homossexual, né? Então, ela tem um affair com no filme, a mulher que ela tem um affair é retratada como a cabeleireira, né, da associação ali feminina de tênis. Na vida real, era uma assistente dela, né, uma secretária. Ela era casada com um homem na época, mas tem esse affair com essa mulher. Então, o filme mostra como foi essa descoberta dessa sexualidade que desviava do padrão heteronormativo que ela teve. Após o encerrar da carreira, então ela se tornou uma ativista das causas LGBT e em 2009 recebeu do presidente Barack Obama, nos Estados Unidos, a Medalha da Liberdade, né, que é a mais alta honraria possível de ser ganha por um civil nos Estados Unidos, né, por essa luta dela que ela teve por essas questões feministas e LGBT durante a trajetória dela. Então, acho que é isso. Essa foi a discussão, foi a review da vez sobre o filme A Guerra dos Sexos. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e esperem a próxima review.